Bom dia, tomando um cafezinho, sabadão, sábado de solstício de verão. Ontem eu subi lá na montanha, no Arthur Seat, fui pra lá às 4 da manhã pra ver o nascer do sol, me conectar com essa energia benevolente e tentar encontrar respostas, né? Acho que é o que eu mais venho buscando assim nos últimos tempos. E tudo que se relaciona, né, a esse despertar é confuso, deixa a gente assim meio perdido. E aí hoje de manhã eu teria uma aula de tarô que não aconteceu, e aí eu falei, tá bom, Camila, faz um movimento, não espera as pessoas pedirem ou as pessoas, né, precisarem e te motivarem a fazer isso. Essa motivação ela tem que vir de dentro. Então eu decidi gravar essa leitura que eu tirei intuitivamente pra mim, para esse momento que parece que eu ainda sinto a necessidade, né, do externo vir pedir pela minha ajuda, pelo meu conselho, pelo meu saber. E aí vamos ver como que essa leitura vai ser. É com barulho de máquina lavando roupa mesmo. Bom, a gente começa a leitura falando sobre a questão em si e os aspectos centrais da mensagem. A carta que saiu ao centro foi o 9 de espadas. O 9 de espadas olhando para a carta do futuro, que é o 10 de espadas. Então fazendo um movimento aí talvez mental, intelectual de expansão, literalmente, do 9 indo pro 10. Voltando, né, para aquilo que no externo tem influenciado, mais energia mental, o 8 de espadas. Como se fosse algo fora, né, uma comparação com a jornada de outras pessoas, com a maneira que esse saber vem sendo dividido, trocado. E isso fazendo com que esse julgamento, né, interno me paralise, me faça duvidar da minha capacidade. E o meio ambiente, complementando essa energia, ainda traz o cavaleiro de espadas. Então é muita energia mental de e se? Sou ou não sou? A única coisa que eu sei é que eu sinto. Sentir, eu sinto. E o sentimento, às vezes, ele é difícil de você colocar em palavras, de você explicar como que ele impacta seu corpo físico, como ele impacta seus hormônios, como ele impacta sua vontade de querer fazer algo quando você acorda. Então, o poder da mente realmente tem sido um dos temas mais falados, né, assim, nessa nossa geração. A gente chegou nesse momento onde as inúmeras trocas que aconteceram com Revolução Industrial, depois com globalização tecnológica, o que acabou trazendo para nossa vida, né? A possibilidade de saber como que é lá do outro lado do mundo, o que eles comem, que língua eles falam, o que eles fazem. Por si só, a informação, quando ela é compartilhada, ela já é um presente. Agora, como a gente vai receber, se a gente vai receber isso positivamente ou se a gente vai receber isso, né, com medo de pensar, será que comer uma comida salgada no café da manhã, como se fosse, né, arroz e feijão, vai me fazer sentir bem? E se eu experimentar?
perceber que às vezes culturas diferentes não significam diminuir aquilo que você gosta, aquilo que você aprendeu. É só um jeito diferente. Não existe mais ou menos certo ou errado. Não existe isso. Simplesmente é uma outra perspectiva, porque se a gente fala desse exemplo aí de morar, né, em outros países, falar outra língua, comer outras coisas, a gente pode pensar também na questão do clima, que interfere e que faz com que aquelas pessoas busquem aquele tipo de dieta. Engraçado que eu estava conversando ontem com um amigo no trabalho que a gente falava sobre isso. Como um café da manhã no Brasil é tão refrescante, não te deixa muito pesado para você sair e trabalhar, porque é muito quente. E já aqui no norte, né, na Inglaterra, na Escócia, o costume do café da manhã é comer uma comida como se fosse um almoço mesmo, um prato cheio de nutrientes, comida quente, com salsicha, bacon, ovo mexido, cogumelos, uma mistura de coisas, até feijão, mas um feijão diferente. E eles precisam dessa energia para eles aguentarem o quê? O frio, a chuva, essa energia de ausência solar. Tá? A energia tem que vir de dentro do alimento, né, que você coloca no corpo. Isso é interessante. E são aprendizados que a gente só vai adquirir podendo fazer essa troca genuína e verdadeira com as pessoas. Muito interessante. Quanta energia mental! Uau! Olha, o 9. Começa pelo 8, né? Aqui fora. Ó, tem o Cavaleiro de Espadas, depois vem o 8 de Espadas, 9 e 10. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas cartas. E aí a gente tem o Ás de Espadas, que eu tô ignorando simplesmente da leitura, né? Que saiu cortando, na verdade, a questão central. É como se fosse um puxão de orelha da espiritualidade, falando, meu, olha quanta ideia, quanta crítica, quanto julgamento, quanto e se, quanto medo que você tá alimentando em cada uma dessas espadas que se movimentam do 8 pro 9, pro 10, ou de trás para frente, de frente para trás. E a ideia é a gente voltar para o centro, é o que sempre falam, né? Volta para o seu centro. E como saber qual que é nosso centro? Se dentro dessa cabecinha a conversa é incessante. Nesses últimos tempos eu tenho estudado bastante sobre essas questões da mente, né? E tentar identificar quem é que fala comigo aqui. Ai, nossa, isso que você acabou de falar foi tão bobo. E o sentimento expandir e fazer com que eu me sinta envergonhada por conta de um pensamento que veio da minha própria cabeça. Maluco isso, né? Então eu comecei a questionar essas coisas. E o pedido é sempre, vai, volta lá pra dentro e perceba que quando a gente tem a nossa intuição, né, assim, ativada, ou quando a gente escuta a nossa intuição, porque todo mundo tem intuição, é só o quanto de volume que você tá colocando aí para escutar ela ou não. E acho que da maioria das pessoas tá bem baixinha ou talvez desligada, no volume 0. Eu gosto de brincar que a nossa vida, quando a gente fala que a gente é vibração, a gente é energia, não só, né, matéria física, eu acho que a nossa vida ela poderia ser comparada a um botão de volume, aonde a gente esquece, quando a gente chega aqui na Terra, nascemos, vamos viver esse jogo chamado vida. O volume está no 0, e aí a gente começa a ouvir os estímulos externos para aprender a quê? Falar, andar, comer, sentir prazer ao ser tocado, sentir carinho e sentir repulsa quando alguma coisa acontece
de uma forma mais violenta, aprender a ouvir os sons, sentir o cheiro de tudo que está acontecendo. E esses estímulos que vêm de fora que vão criando essa personalidade. Quem sou eu? O que eu acredito? A língua que eu falo. Tudo vem de fora. E chega um momento que é tanta coisa que a gente aprendeu vindo de fora para dentro, que a gente esquece que alguma coisa aqui dentro tem a autonomia de falar, mas espera aí, você me falou assim, mas eu acredito assado. E se a gente misturar essas verdades e criar um novo caminho e encontrar um novo meio de entender sobre aquele assunto? Pode ser tarô, pode ser se curando de uma depressão, pode ser decidindo fazer uma grande mudança na nossa vida. Isso é muito mágico. E aí, dentro desse espaço, ainda existem 2 arcanos maiores. Acima dessa questão central, que tá ali olhando para baixo, falando: ei, olha aqui, tá tudo bem. Saiu o arcano maior, a temperança. E a temperança fala exatamente sobre a gente, ao invés de alimentar todas essas ideias, essas verdades e inverdades, seria a gente deixar as espadas que não nos pertencem de lado, que são muitas, crítica, julgamento, medo, sentimento de que a gente é incapaz, e voltar a viver a vida nessa essência, nesse centro. Bonito isso, né? Maravilhoso, uau! Por isso que eu falo, o tarô, ele é muito interessante, assim, acho que existe aí uma crença onde as pessoas gostam de fazer perguntas pro tarô por medo de se perguntarem: ai, será que eu vou namorar com esse cara? Você que tem que querer oferecer espaço para trocar em um relacionamento. Você que tem que querer se esforçar para mostrar que você é capaz daquela promoção. Os movimentos, eles nem vêm de fora. A gente tem pistas, o externo, ele só ajuda a gente a enxergar o que faz a gente se sentir bem e o que faz a gente não se sentir tão bem assim. E aí dentro dessa ressonância, né, como que a minha energia vibrou com isso ou com aquilo, faça com que eu me movimente em direção de um caminho, de uma religião, de uma profissão. E a temperança fala sobre isso. Você pode experimentar o lado iluminado e o lado mais sombrio de tudo na sua vida, de um relacionamento, que seja um relacionamento mágico, ideal, e um relacionamento abusivo. Pode ser você experimentando ter muito dinheiro e também experimentando o fracasso de perder tudo do dia para a noite. Experimentar os polos. A gente só consegue chegar no meio do caminho quando você sabe o quanto que você consegue chegar lá em cima. E aí, interessante que a vida de todos nós é exatamente ir para esse lugar. Um lugar de sucesso, um lugar de abundância, onde você não tem medo de falar: eu não tenho para te dar, eu não tenho para te emprestar, eu não tenho para simplesmente trocar. A escassez, ela deixa a gente num espaço de muito medo. E aí os sentimentos mais densos acabam que puxa o volume de novo para baixo e a gente não consegue ouvir. Ou talvez, acho que a escassez nesse ponto seria algo muito gritante, barulhento, muito vindo de fora. Comparação, né? Principalmente a comparação com o externo que faz a gente se boicotar.
A energia que existe no passado, que vem fazendo esses movimentos presentes acontecerem, é a energia da Lua, regente do signo de Câncer, regente dessa dança de águas internas, né? Esse movimento. O corpo humano é feito por mais de 70%, 80%, sei lá, de água. E a água faz o quê? Ela fala sobre as nossas emoções, literalmente. Quando a gente tá triste, a gente faz o quê? A gente chora. Ou quando a gente tá com raiva, a gente faz o quê? A gente corre, a gente luta, a gente briga, transpira a emoção também. A água veio fazer uma visitinha, Donzinho. Cuidado que tem uma vela ali, não vai lá. A água, ela é o alimento primordial para o ser humano, né? Dizem que a gente pode ficar sem comer aí muito tempo, agora sem beber água a gente não pode ficar desidratado. Isso é interessante, mais uma vez, o quanto as nossas emoções são, assim, primordiais para aquilo que a gente está fazendo, criando, acreditando. E a carta da Lua justamente fala do quanto que essas emoções sentidas, vividas no passado, trouxeram a gente para esse lugar de consciência, de clareza. E é nesse lugar que a gente quer ficar. Só que aí a gente precisa perceber que a vida é movimento. Então não adianta eu falar, nossa, meu sonho é ser aquilo. E aí quando você alcança aquilo, você percebe que alcançar aquele objetivo não é realmente aquilo que você sempre sonhou. Você quer viver essa jornada, a experiência de fracassar, de vencer. Um jogo ele tem muitas rodadas. Algumas rodadas elas precisam fazer a gente falhar, para que a gente fique atento a escolhas erradas que a gente faz, a sentimentos que nos prendem, né? Naquela energia de eu sou mimado, eu quero do meu jeito, só pode ser assim. Deixar com que esse medo fique movimentando a nossa vida e as nossas escolhas, né? Isso é muito maluco. E na base de tudo isso, na raiz, internamente, o que é que fortalece essa conexão interna com essa ideia primordial é a carta do Rei de Paus, que é um rei muito determinado, essa energia de fogo, onde ele teve sim a força de levantar todos os dias, ir lá e fazer acontecer. Porque de que adianta você ter essa ideia primordial para compartilhar com o mundo e você não ter essa energia de ação, de acreditar que tudo que você sabe, que tudo que você faz, que tudo que você fala tem valor. E aí você não acredita. E aí isso faz com que você fique sentadinho, literalmente sentadinho. Só que esse rei, ele tá sentado porque ele já construiu um império. Ele já construiu um império de força, onde ele teve que debater, não com brutalidade, simplesmente com certeza de que tudo aquilo que ele acreditava era a verdade dele. E é sobre isso, é sobre a gente perceber que a gente vai precisar fazer essas trocas, sempre. A vida é sobre o relacionar. Como eu me relaciono comigo, com o meu trabalho, com a comida, com a maneira com que eu cuido do meu corpo físico, com as minhas emoções, com o amor da vida, com os filhos, com os pais, com irmãos, com todo mundo. Como que eu me relaciono? Vocês já pararam para perceber? O relacionamento, ele é diferente dependendo da pessoa que você tá trocando ali?
Eu sou uma versão de mim mesma quando eu tô com os meus amigos, outra versão quando eu tô com o meu parceiro, outra versão com as minhas irmãs. E todo mundo é assim, né? A gente tem essas personalidades, não deixando de ser eu mesma, mas com algumas pessoas eu posso ser um pouco mais solta, com outras eu tenho que ser um pouco mais firme, mais profissional, mais divertida. E aí, nessa fortaleza onde eu tenho a temperança lá em cima falando, meu, acredita naquilo que você sabe que é o seu maior potencial, que você aprendeu, que você conhece. A sabedoria, ela não é simplesmente você ir lá e devorar uma informação no livro, num curso, na internet. É você viver. Então, claro, a gente sim tem que dar valor para, né? Nossa, créditos, diplomas, certificados, isso é importante. É a maneira de materializar ali, né, com aquele papel que, ai, olha, eu passei por esse processo, por esse ritual, onde hoje eu sou capaz de te ajudar com esta nova habilidade. Mas, e quando você viveu aquela experiência, você sentiu aquela experiência? Porque a informação que você lê num livro, ela é meio fria, ela entra e aí você fica depois tentando digerir como que você se sente em relação àquilo. Mas a experiência vivida, o sentimento vem mais forte. E aí não tem como esquecer, não tem como desaprender. Conhecimento adquirido é o real valor, assim, né, de prosperidade, que ninguém vai tirar de você. Não é como alguma riqueza material que a qualquer momento ela pode ser danificada, destruída, roubada, perdida. O conhecimento não tem como. E olhando, né, para aquele externo de novo que a gente tem ali, a nossa mente, as nossas emoções sendo apertadas, sendo enganadas de certa forma, sabe? Iludidas, como se houvesse essa prisão. Ah, eu não vejo aonde eu posso chegar, eu não tenho clareza, eu não tenho essa, né, essa energia do visionário que, ah, eu sei que se eu fizer assim eu chego lá. Não, não tem isso. Porque as emoções fazem com que você se sinta paralisado, presa. É muito interessante. E para sair dessa força, no externo vem esse cavaleiro falando: meu, tô indo aí te salvar. Quem é que vai te salvar? O cavaleiro no cavalo branco? Ou você mesma? Uma pergunta boa, né? Quem é que vai te salvar dos seus medos, dos teus vícios? Eu acho que é a gente olhar com responsabilidade, né, para tudo aquilo que a gente está fazendo todos os dias, ganhando ou perdendo. No posicionamento daquilo que é um desafio, daquilo que eu não quero ter que acessar, interessante que saiu bem a carta que é a expressão de mim mesma, Rainha de Copas, a mãe das mães, a energia mais maternal do deck do tarô. E eu, né, canceriana duplamente, Sol e Ascendente, apelidada de Mamãe Urso nos trabalhos. Sinto que nasci com essa energia muito forte do cuidar, do zelar. Muito maluco, assim, olhar pra mim e perceber que toda vez que eu ponho o pé pra fora de algum lugar da cama, sei lá, acordei, eu tô sempre esperta, alerta e pronta pra ajudar. Que seja meus gatos, que seja meu parceiro, que seja minha casa, que seja
minha energia interna, mais sutil, onde eu quero parar, me conectar com as cartas, que nem eu faço agora, nesse momento, ou quando eu quero dançar, ou sair na rua para explorar a natureza. E parece que eu não quero, talvez, né? Eu acho que o sentimento aqui é até muito maluco. Talvez eu não queira sair desse, ai, como eu me sinto, porque eu sinto, e acessar toda essa energia mental, sem fazer com que essas emoções embarquem junto nas ideias que são erradas, porque as ideias erradas não vão me ajudar em nada, né? Ter essa fluência de tanta energia emocional aí com a Rainha de Copas e ficar entrando em péssimas embarcações, porque as ideias elas podem levar a gente, né, para esse lugar mais sombrio mesmo, de depressão, de ansiedade, de incertezas, de paralisia. E aí, conseguindo fazer esse equilíbrio que a temperança ali falou, bora, ó, um pé na água, aonde eu tenho essa noção de tudo que eu sinto, e um pé na terra, pedindo por essa estabilidade, essa presença. Fazendo o que, né? O que eu tô fazendo agora. Olha lá a saída da questão, o resultado. É trabalho duro, é dedicação, é amor pela sua arte. E arte, não no sentido de vir aqui, cantar, dançar. Arte é a nossa capacidade de expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, sem medo, né? Você coloca tudo aquilo que você sentiu, internalizou, digeriu para fora, e aí você tem a capacidade de criar a sua obra-prima, né? O artista é essa pessoa que consegue transformar sentimentos como dor, em superação, angústia, em completa ciência, né, de soberania daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. E aí é interessante o número 8 na cabeça e na raiz daquilo que está acontecendo externamente. O número 8 é como se fosse vindo sempre de fora situações de deixa isso ir embora. Aquilo que você acreditou piamente. Nossa, hein? Despertadona. Tá já salva. Tá lá no time lá né, dos protegidos. Não é sobre isso. Deixar aí é deixar aí até esse conceito de que, nossa, agora eu tô muito em paz, eu sou um ser humano mais perfeito. Vou pro céu. Será? Será? É deixar aí a nossa identificação com esse poder de ser, ai, eu sei quem eu sou, consigo ter um pouco de entendimento sobre como essa máquina funciona, né? Pulsando aqui energia, força, esse fogo, olha, coração pulsando, e a energia de sabedoria do ar, movimentando através, né, do inspirar e do expirar. Eu adoro falar dos elementos e é até interessante finalizar essa leitura com esse pensamento. As duas forças vitais dentro dessa máquina, mais evidentes, né? Porque a gente tem, cada célula desse corpo é vital. Cada célula. Mas as duas energias mais evidentes são regidas pelos elementos ar e água. Nossa,
Como assim? A gente falou ali atrás sobre a composição do corpo ser 70%, 80% pura água. Então, o nosso corpo, ele precisa dessa fluidez, né? De tudo que está acontecendo ali dentro do corpo para distribuir nutrientes, para purificar, para limpar. O que a água faz, né? Para movimentar as energias emocionais que acontecem dentro da gente. E essa água dentro do nosso corpo, como que ela vai sendo circulada? Através de um pulsar que vem de uma energia de fogo. Ó, quem que tem esse will, quem que tem essa energia de movimento contínuo que não para? Esse fogo interno que tá aqui, ó, no coração. Que distribui o quê? O sangue pelo corpo inteiro. Líquido, água. Que distribui os nutrientes, purifica ou contamina o que tá acontecendo ali dentro. E outro pulsar, que é o movimento dessa energia de inspiração através das ideias, que é o oxigênio, que purifica tudo que está acontecendo dentro da nossa cabeça, e a liberação daquilo que não vale mais a pena. Perceba o quanto que respirar alivia a sua mente. Por isso, pessoas meditam, né? Porque elas conseguem ter a capacidade não do parei de pensar, virei um Buda. Não. Elas estão apenas observando esse movimento do ar que entra e do ar que sai. E é contínuo, não para. Você pode até tentar segurar o ar, né? Você pode segurar, você pode fazer esse movimento de vou lá para debaixo da água, ver quanto tempo eu consigo ficar sem respirar. Ou prender as narinas. Mas e aí? Você vai precisar